Hoje você vai entender por que o apóstolo Pedro foi considerado um sanguíneo, provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. E a razão é muito simples. Como é totalmente extrovertido, os seus defeitos são visíveis a todos. Você vai perceber que tanto o colérico quanto o sanguíneo são muito extrovertidos. Então é fácil, é perceptível seus defeitos. E a questão é, muita gente acha que, será que Pedro não era colérico? Não, nós vamos falar aqui, trazer clareza por que ele era tão sanguíneo. Ele tropeça de modo impetuoso nessas páginas do Evangelho sempre, deixando à mostra a carne crua do sanguíneo. Sabe por quê? Olha só, Pedro em um momento ele era super amável, alegre, um homem super sanguíneo, mas também ele era, além de caloroso, amável e simpático, atraía muitas pessoas como um imã, otimista, despreocupado. Para ele a vida era uma festa, muito generoso, compassivo, adaptando-se fácil aos ambientes, ajustando-se a sentimentos alheios. Mas como os outros temperamentos, ele tem muitos defeitos e ficaram muito amostras na palavra. Em geral, pouca força de vontade. Emocionalmente, Pedro demonstrou-se muitas vezes instável e explosivo, irrequieto e muito egoísta. Na mocidade, ele é considerado aquele que vai ser muito bem sucedido, sabe? Percebe que quase todo quando você olha um sanguíneo, você fala, nossa, esse vai ser bem sucedido. Mas raramente, entretanto, eles alcançam o que deles se espera. Eles têm grande dificuldade em seguir detalhadamente instruções e quase nunca conseguem ficar quietos. No fundo dessa capa de ousadia, eles são muitas vezes inseguros e temerosos. Então você olha para Pedro e vê ele impetuoso. Você olha para qualquer sanguíneo e vê um sanguíneo muita ousadia. Mas atrás disso, o fato é que todo sanguíneo é inseguro e temeroso. Ele teme muita coisa, tem muitos medos. Os sanguíneos, em geral, eles são bons vendedores, são grandes oradores, atores e também tornam-se grandes líderes. E o apóstolo Pedro foi assim. Ele é, com exceção do Senhor Jesus Cristo, o homem que mais sobressai nos evangelhos e ocupa uma situação relevante nos primeiros 10 capítulos de Atos. Ele falava mais do que outros discípulos e conversava com maior frequência com o Senhor. Nenhum discípulo, a não ser Judas o Iscariotes, teve reprovação mais severa, e nenhum outro discípulo ousou, como ele, repreender o Senhor. Por outro lado, nenhum discípulo testemunhou como Pedro tanto respeito e amor por Cristo, e nenhum outro recebeu louvor tão pessoal do Salvador. Gente, esse é Pedro. Nós estamos aqui nos sublinhados comentados do livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. E é uma delícia começar com esses sublinhados falando sobre as características de Pedro. Ele era um cara que tinha muito carisma, atraía muitas pessoas. Sejam aquelas do primeiro século, quanto as pessoas de hoje quando leem a Bíblia. Sem dúvida, ele tinha muito calor, intensidade, muita ação, ele era dinâmico. E essa qualidade sanguínea é provavelmente a razão pela qual Hipócrates, nós já estudamos sobre ele no início desse estudo, Hipócrates concluiu que esse é um temperamento causado por sangue quente. Vamos analisar Pedro. Ele era transparente. Ele nunca deixava seus amigos em dúvida quanto ao que ele pensava. Gente, ele falava de tudo. Você percebe que o sanguíneo assim fala pelos cotovelos? Tá falando o que pensa e quase sempre fala demais, não é verdade? Então, essa tendência tão extrovertida torna o seu temperamento mais fácil de se perceber. O único que encontra dificuldade em se perceber, em diagnosticar o temperamento sanguíneo é o próprio sanguíneo. Sabe por quê, gente? É interessante que o sanguíneo influente, ele é um cara que tem pouca habilidade analítica.
Ele não é muito dado à introspecção, ao autoexame, a se perceber. Ele é um desafio para ele perceber a si mesmo. Então, muitas vezes ele fala, não sei meu temperamento. Nem sempre ele se toca que ele realmente é sanguíneo. A não ser que ele já está em altos níveis e seja totalmente perceptível. Olha, Pedro deixa a impressão de ter sido um homem de grande estatura física, até porque ele era muito conhecido pelo seu vigor nas páginas do Novo Testamento. Mas o relato bíblico sobre Pedro é bem completo, o que faz dele um excelente exemplo para o nosso estudo. E o que eu achei interessante é que é fácil diagnosticar as qualidades e os defeitos deles em Atos, porque lá temos detalhes que demonstram como o Espírito Santo fortaleceu em suas fraquezas. Uau, quer dizer que nesse estudo, gente, a gente vai aprender. Se o Espírito Santo fez com Pedro, que era um sanguíneo tão evidente, ele conseguiu modificar, quer dizer que ele pode modificar eu e você, não é verdade? Então, em lugar de experimentar frustração comum à maioria dos sanguíneos, Pedro foi de tal forma encorajado quando experimentou a plenitude do Espírito, que se destaca como um dos sanguíneos mais bem-sucedidos de que temos conhecimento. Ele não só foi o homem de maior influência na igreja dos primeiros tempos, como ele continua um desafio para os cristãos, um exemplo de que o Espírito Santo pode sim fazer o que o Espírito Santo pode sim fazer com uma vida que está entregue a ele. Se você for analisar, Pedro era um cara muito impulsivo. Pedro era um cara que dificilmente alguém acreditaria que poderia ser tão transformado. Além de impulsivo, ele também era falante demais, falava a ponto de ser muito repreendido por Jesus. E era um cara egoísta, interesseiro até. Eu vou provar isso para você através das Escrituras. Hoje eu vou falar para você por que Pedro era impulsivo. Olha só, presta bem atenção. Se tem uma coisa que Pedro não parecia, era um cara com características de que seria uma grande liderança. Não, ele era um pescador barulhento, profano, genioso. O traço mais evidente dele era a impulsividade. Quando ele agia, ele fazia tudo de imediato. Mas quando um diálogo ia cessando, você pode perceber, quando ia terminando um diálogo na Bíblia, quem continuava era Pedro. Você que é sanguíneo deve estar se identificando, ou você que conhece um sanguíneo influente, você pode perceber, está acabando o assunto, quem que dá continuidade pode saber que é o influente, o sanguíneo da roda. E por quê? Porque eles falam pelos cotovelos, né? E Pedro era assim chamado o que fala pelos discípulos. Gente, olha que interessante isso, eu achei o máximo. Eu ri tanto que as palavras que estão na Bíblia dizendo assim, com a expressão, então disse Pedro. Sabe essa expressão, então disse Pedro? Então, elas introduzem na Bíblia mais expressões do que a soma total das falas de todos os outros discípulos. Soma todos os discípulos, tipo assim, então disse Lucas, ou então disse João. Não, o então disse Pedro teve mais vezes. Pedro falava tanto que ele teve mais essa expressão então disse Pedro do que todos os outros discípulos juntos. É um evidente sanguíneo influente. Se você viu meu stories no Instagram, eu tava rindo muito quando eu li isso, porque, gente, eu me identifico, eu sou uma sanguínea influente. Quando você me ouve aqui só na minha voz, você não faz ideia no meu dia a dia, na verdade. Mas eu sou super sanguínea, eu sou dessa que eu tenho que ficar cuidando para não falar demais e para não continuar assuntos que, na verdade, já terminaram, para não repetir. As pessoas, meu irmão falava assim pra mim, tá, vai falar quantas vezes? Já disse isso. Se você é sanguíneo, você já deve ter ouvido muita gente falar. Não precisa repetir. E olha, quando Jesus chamou Pedro, em Mateus 4:20, a pronta reação de Pedro foi, no mesmo instante, deixar as suas redes e o seguir. E quando as viagens de Jesus levaram os discípulos para perto da casa de Pedro, gente, Pedro era tão impulsivo
que só de fato estar perto da casa dele, ele já convidou todo mundo para ir comer e dormir na casa dele. Só que ele nem se tocou, nem levou em consideração o fato de que a sogra dele estava doente. Essa é a parte sem noção do sanguíneo. Se ele puder, ele leva todo mundo para casa, ele faz a festa e nem se toca do que ele pode trazer de consequências, se tem alguma coisa que outras pessoas na casa dele não vão gostar, enfim. Ele tem a tendência de ser assim. Eu imagino que muita gente está até rindo agora, pensando nos sem noção sanguíneos influentes que tem na sua casa ou que você mesmo é. Agora, interessante é que, como acontece tantas vezes na vida de um cristão sanguíneo, o Senhor Jesus se interpôs, nesse caso aí de Pedro, curando milagrosamente a mulher que passou a ajudar a esposa de Pedro a servir. Ou seja, por mais que Pedro fez a parte impulsiva aí, o Senhor aproveitou isso e fez uma cura milagrosa. Então, ainda que tenha muitas dessas características defeituosas, o Senhor sempre, como o Senhor mesmo que nos fez assim, Ele mesmo aproveita isso para fazer os seus milagres e para intervir. Nós vamos ver mais para frente, tem muita coisa para falar de Pedro, e eu acho que vale a pena a gente se aprofundar, porque a gente vai entender. E você que não é do temperamento sanguíneo influente, está pensando em alguém que você conhece, então você vai entender que a pessoa não é assim porque ela quer, ela nasceu assim. Isso quer dizer que você pode, ao invés de julgá-la ou se irritar com o tanto que ela fala ou com o tanto que ela é sem noção, olha para isso e pensa, puxa, é uma criação de Deus e é incrível como Deus é criativo, não é não? Então, comece a olhar com um olhar de beleza na diferença. Eu quero te estimular do começo ao fim, falar de temperamento de uma maneira de, ao invés de querer que o outro seja como você, não, olhe para ele pensando que isso é perfeição de Deus em nos fazer tão diferentes. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã e eu vou falar mais sobre isso com você no próximo áudio. Um beijo, até lá.